Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, com a proximidade das tais sanções Magnitsky contra, agora, segundo o bolsonarismo, contra não só o STF, mas também contra ministros, os outros ministros do Supremo, há uma retaliação já na agulha do revólver do STF que vai disparar imediatamente. Está pacificado no tribunal que a reação será muito determinada e será imediata. Então, se realmente na semana que entra houver as sanções, imediatamente haverá o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Ele já teve as suas contas bloqueadas no âmbito do inquérito 4995 e a ordem de prisão vai ser decretada imediatamente. E aí você vai me perguntar, mas Eduardo, de que adianta essa ordem de prisão? Tudo isso se resume a um nome, Interpol. Ah, mas a Interpol não pegou o Alan dos Santos, não pegou Oswaldo Eustáquio, não pegou o Paulo Figueiredo. Não, mas os casos como o de Carla Zambelli e também o caso de Eduardo Bolsonaro são diferentes. Vamos entender. O caso de Alan dos Santos, por exemplo, um exemplo mais clamoroso. O caso de Alan dos Santos, ele não foi detido pela Interpol, ele não foi colocado na lista de difusão vermelha da Interpol, ele não recebeu uma Red Notice, não é? Ele não recebeu por uma única e simples razão, porque o crime dele é considerado político. Ele fez ataques, insultou o STF e falou coisas que não podia no X, no Twitter, mas não tem o nível de crimes que tem uma Carla Zambelli, por exemplo, que conseguiu inserir mandado de prisão falso num tribunal, no site de um tribunal. Isso já não faz mais parte das exclusões da Interpol. Por quê? A Interpol ela tem uma lista de exclusões para inclusão na Red Notice, ou na lista de difusão vermelha, porque senão qualquer ditador que alguém discordar e foi embora do país, ele traz de volta. Então, a Red Notice tem, a lista Red Notice tem uma série de exclusões, crimes políticos, não é? Crimes de opinião, todos esses tipos de crime que não estão incluídos na Red Notice. Você vai ver aqui nesta edição no site da Interpol que eu vou apresentar para você. Mas o caso de Eduardo Bolsonaro não, é muito grave, porque ele tem ameaças gravadas a policiais federais, ele tem também um mandato de deputado federal que ele abandonou e está lá nos Estados Unidos dizendo que não vai voltar. Então há vários motivos pelos quais o Eduardo Bolsonaro, os crimes que ele cometeu, inclusive a suspeita aí de crime financeiro também, mas isso é só suspeita. Agora, há vários crimes, ameaça ao Supremo Tribunal Federal de impor sanções ao Brasil, confissões dele gravadas de que o Brasil está sofrendo sanções por ação dele e ameaças de destituir o ministro do Supremo, ameaças ao Poder Judiciário, mas o mais grave de tudo são ameaças a policiais federais gravadas e inquestionáveis. Isso é motivo muito forte entre a lista de probabilidades para o Eduardo Bolsonaro ser detido pela Interpol. A chance nesses casos vai até de 85% a 95%. E mais, essas ações do Eduardo Bolsonaro vão ser incluídas imediatamente na Interpol, também porque a Interpol hoje é chefiada por Valdeci Urquiza, que era um chefe de assuntos internacionais da Polícia Federal e que foi eleito para
dirigir a Interpol. Claro, ele não tem uma interferência direta, mas ele já contribuiu, no caso da Carla Zambelli, para esclarecer para um comitê que tem juristas, tem advogados, tem policiais. É um comitê que analisa se vai ou não incluir as pessoas nessa lista. Então, se o Supremo Tribunal Federal, de fato, decretar a prisão do Eduardo Bolsonaro na semana que vem, conforme for sancionado com a lei Magnitsky, conforme os ministros foram sancionados, a ordem de prisão vai ser imediata e a Interpol rapidamente deve aceitar, o que significa o quê? O Eduardo Bolsonaro, ele pode até ser detido nos Estados Unidos, porque o Brasil tem um tratado de extradição de 1961 com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos podem se recusar, evidentemente, o Trump pode recusar cumprir o tratado com o Brasil. Não é? Se ele fizer isso, a Espanha fez, que tem um governo de direita, fez isso. E se o Trump fizer isso, aí ele não será detido dentro dos Estados Unidos. Mas agora, se aceitar, se a justiça dos Estados Unidos aceitar a detenção dele, pedida pela Interpol, aí ele vai ficar detido lá nos Estados Unidos aguardando o processo de extradição. Se não aceitar, ele simplesmente não pode mais sair do país. Em qualquer país que ele tiver, num aeroporto, numa área de embarque, por exemplo, ele vai para o Canadá, ele vai para o México, ele vai ser detido pela Interpol e vai ficar à disposição da justiça. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que vai incluir as falas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL por São Paulo, em relação a servidores da instituição no inquérito que corre contra o parlamentar sobre suposta obstrução de justiça, coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Recebi com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais. Fecha aspas, declarou o diretor-geral da Polícia Federal à CNN. Ele disse ainda que adotará as providências legais ao caso e que nenhum investigado intimidará a Polícia Federal. Durante transmissão em seu canal nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro atacou, além do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, delegados da Polícia Federal e chamou um deles de cachorrinho. Os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você... eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Schor se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Fábio Schor é o delegado que foi responsável pelos principais inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que culminou em seus indiciamentos. A live foi no mesmo dia em que terminou a licença do deputado de 120 dias. Se não retornar ao Brasil, ele pode sofrer sanções por faltas em sessões plenárias. O deputado está nos Estados Unidos desde fevereiro. Em março, ele anunciou que pediria licença do mandato. Deixe comentário e like, compartilhe. É uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim, chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar ao que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. Então, é uma sandice isso tudo que está acontecendo.
que começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos. Ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo, ele quer humilhar o Judiciário e o Executivo. Ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Isso é uma... Assim como o Eduardo Bolsonaro planeja, quando for pedida a prisão dele, ele quer seguir o exemplo de Carla Zambelli, que pretendia ficar fora da difusão vermelha da Interpol. E o que acontece é que ela foi rapidamente colocada na lista vermelha da Interpol, lista de foragidos, por Vanderlei Urquiza, que é o primeiro brasileiro a assumir um cargo nos 100 anos de história da organização da Interpol. Você tem aqui, inclusive no site da Interpol, esse é o site da Interpol, tá? Valdeci Urquiza, do Brasil, eleito novo secretário-geral da Interpol. A eleição foi em Glasgow, no Reino Unido, que é, na verdade, na Escócia, né? A Assembleia Geral da Interpol elegeu Valdeci Urquiza como próximo secretário-geral da maior organização policial do mundo. O comissário de polícia brasileiro tomará posse no encerramento da Assembleia Geral na quinta-feira, 7 de novembro do ano passado, agradecendo, tal, etc, etc, etc. E o fato é que o Valdeci Urquiza teve um papel, não vamos dizer que ele mandou prender a Carla Zambelli. Ele teve uma influência indireta, ele não deixou ter conchavo, não deixou ter nada. A possibilidade de conchavos na Interpol é que faz com que agora realmente não tenha possibilidade. Por exemplo, o caso do Alan dos Santos, poderia, com um pouco de boa vontade, ter colocado ele na lista de difusão vermelha, mas estava muito sob influência dos Estados Unidos. Com o Valdeci Urquiza lá na Secretaria-Geral, como secretário-geral, é o dirigente da Interpol, né? Fica mais difícil isso acontecer. Inclusive, ele pode ser, o Eduardo Bolsonaro, eventualmente, ele pode ser detido pela Interpol nos Estados Unidos. Se não fosse o Donald Trump, o presidente, com certeza ele seria detido nos Estados Unidos e seria deportado para o Brasil. Se fosse o Biden, né? Mas a Interpol amaciou para o lado dele, tinha muita influência conservadora, agora tem o Valdeci Urquiza, porque o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos, um tratado de extradição entre os Estados Unidos e o Brasil, e esse tratado ele pode ser ignorado pelo Trump, provavelmente vai ser ignorado. Mas aí o Eduardo Bolsonaro não vai poder sair dos Estados Unidos, né? E agora você me pergunta, qual é a diferença? A diferença é que contra o Eduardo Bolsonaro há muito mais. Você tem aqui no inquérito 4995, você vê aqui no último despacho, em que foi colocada, consta já um indício de crime financeiro, que é crime comum contra o Eduardo Bolsonaro. Há também um outro despacho sobre as ameaças do Eduardo Bolsonaro, né? Há também, mais para trás um pouquinho, as falas do Eduardo Bolsonaro ameaçando o Supremo Tribunal Federal, do pai dele, de bolsonaristas, né? Tudo isso é prova. E aqui você tem a política da Interpol, que é o uso de avisos vermelhos. O que é um alerta vermelho da Interpol? Emissão de alertas vermelhos pode ter implicações profundas, alterando drasticamente o curso da vida pessoal, familiar e profissional da pessoa afetada. Com tanto poder concedido a esse mecanismo, os países precisam garantir que ele seja utilizado de forma adequada. Então, aí você tem aqui uma série de critérios
que inclui, por exemplo, o crime político, né? O sujeito falou mal do presidente, não dá para pegar e trazer ele de volta. Agora, se o sujeito ameaçou o presidente, ameaçou o chefe do Poder Judiciário, tenta dificultar um processo, porque dos fatos que mais vão pesar é a obstrução da justiça. A obstrução da justiça é considerado um crime criminal, porque tem crime político e crime criminal. E para a Interpol, obstrução da justiça e ameaça são crimes criminais. Então aí não dá para o Eduardo Bolsonaro vir com essa que é crime político. Assim como a Zambelli, não dá para ela dizer que colocar o Moraes, fazer uma ordem de prisão falsa para o Moraes e colocar no site de um tribunal é um crime político, né? E aqui você tem o Departamento de Estado mesmo, os Estados Unidos, eles têm toda uma política para atender os avisos da Interpol. Só que o Trump, evidentemente, ele vai dar um comeback nisso aí, né? Vai matar no peito, a la Fux e pronto. Mas as coisas também pesam para o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no caso da licença do mandato na Câmara dos Deputados. Ele se licenciou desde segunda-feira passada, ele está recebendo salário e está lá nos Estados Unidos, já venceu, o mandato dele tem que ser cassado. Então isso vai pesar também na Interpol, até porque ele mantém o mandato, está recebendo e diz que não vai renunciar, isso é outro caso, né? E então aí você vê o seguinte, cerca de 3 meses atrás, a imprensa falou muito sobre reportagens das revistas britânicas The Economist e Financial Times. The Economist e Financial Times, que criticaram o Alexandre de Moraes, que ele estava exagerando, tal. E aí você tem agora o quê? O contrário, você tem o The Economist detonando os bolsonaristas, detonando o Trump, detonando o Eduardo Bolsonaro, detonando o Bolsonaro e criticando as ameaças ao STF, mostrando que estava mal informado. Aqui você tem o Financial Times, que alertou o juiz brasileiro sobre ordem de bloqueio de usuário em plataforma de vídeo, que era um abuso e tal. Agora, a Financial Times chama o Bolsonaro de desonrado ditador Bolsonaro. Então, o clima mudou e se vier mesmo a lei Magnitsky, a morte financeira para os ministros do STF, a ordem de prisão do Eduardo Bolsonaro vai ser imediata e a Interpol vai cumprir. Se o Trump matar no peito, ele vai ter que ficar lá dentro para sempre. Se sair dos Estados Unidos, é preso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.